Quando o boy magia vira sapo, dedo podre ou sexto sentido? Vamos falar sobre isso? Eu sou Caterine Riera, eu sou consteladora sistêmica e eu quero abordar esse assunto do dedo podre, segundo a visão sistêmica, a filosofia sistêmica, e segundo a minha experiência nos meus atendimentos. Então, o que eu falo aqui não é verdade absoluta, todo padrão tem um desvio padrão, vamos ser adultos para ouvir o que está sendo falado, às vezes as pessoas colocam comentários só para discordar, sem nem entender que o que eu passo aqui é só uma informação. Eu não quero que você concorde com o que eu fale. Eu só quero passar uma informação. Eu quero pensar junto com você, para a gente juntos expandir um pouco a nossa consciência. Eu também tô num processo de aprendizado nesse plano físico que a gente vive. Eu todo dia aprendo também. Então não existe verdade absoluta. Então ouça de coração aberto como uma informação que pode ajudar você a ter insights na sua vida, a melhorar a qualidade das suas relações. Então, o que acontece? O que acontece com essas escolhas com o dedo podre? Existe um padrão, Caterine? Existe um padrão. Se você pegar a planilha de Excel e colocar todos os defeitos, todas as qualidades das pessoas que você já teve, você vai ver que você vai encontrar muita coisa em comum entre essas pessoas. Acontece que quando a gente está envolvida na relação, a gente não consegue enxergar algumas coisas. Depois, quando a gente sai, a gente pensa assim, nossa, era tão óbvio e eu não percebi. Mas não é bem assim. Acontece que às vezes a gente está tão carente que, mesmo parecendo óbvio, a gente faz vista grossa. Quando a gente está saudável, quando uma mulher ou um homem entra numa relação saudável, que logo no começo ele percebe que o negócio não vai dar certo, ou ela percebe, o que se faz? Cai fora. Porque esperar que o negócio piore ou melhore, sendo que já começou mal, já começou mal. Já todos os indícios que você precisa saber que não vai dar certo já está na sua cara, mas você pensa assim: ah, e se eu perder a chance da minha vida? Ah, e se esse for o boy da vez? Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa numa relação que a gente tem que pensar sistemicamente. Eu vou dar exemplos bem exagerados, bem caricatos. Vai parecer preconceituoso o que eu tô falando e eu vou fazer igual a Márcia Fernandes. Para de mimimi! Só ouve como uma informação para você entender sobre equilíbrio, tá? Eu quero começar falando de equilíbrio. O que é equilíbrio? Se eu entro numa sociedade, quando eu entro numa sociedade, eu tenho que entrar, se uma sociedade com duas pessoas, meio a meio. Eu tenho que entrar com 50% e a outra pessoa com 50%. O que vai ser esses 50%? Eu vou combinar com ela. Se eu não tenho grana, eu vou entrar com material intelectual ou com alguma coisa, mas tem que se aportar, os dois têm que aportar igual. Numa relação, quando a gente entra, é a mesma coisa. Uma relação ela só consegue fluir quando há um equilíbrio. Caterine, o que é esse equilíbrio? São as trocas diárias. Às vezes, aí você fala assim, eu conheço pessoas que são mal casadas há anos, têm casamento péssimo e estão há anos juntos e vivem muito mal, mas estão juntos. Primeiro que essas pessoas não são saudáveis, não têm relações saudáveis. Segundo que há um equilíbrio. Mesmo que esse equilíbrio seja cada vez dá uma alfinetada no outro. Quando alguém faz algo para você, quando um parceiro faz algo para você que te feriu, ele precisa que isso tenha um custo para ele. Ele precisa compensar. Então você, de uma certa forma, se vinga em alguma coisa. Então, essa... Eu não gosto dessa palavra vingança, mas é um tomar lá da cá em algum lugar. Então, por exemplo, ele me trai, eu sei que ele me trai, mas também ele todo domingo tem que almoçar na casa da minha mãe. Ele odeia. Você entende? Tem um preço.
Então, à medida em que o outro está sentindo que esse aqui está pagando preço, está compensando, mesmo que esse aqui esteja só fazendo a coisa errada, ele se sente no equilíbrio, mesmo que seja no polo negativo disso, tá? Quando é o saudável? Quando o equilíbrio é sempre para cima, para mais, para a vida, em direção à vida. Então, eu dou amor, recebo amor, eu ajudo na tarefa de casa, recebo tarefa de casa, os dois trabalham, os dois crescem juntos, os dois olham para o mesmo objetivo e aí vai crescendo. Esses dias eu atendi uma cliente que ela usou uma frase que eu achei muito boa e eu vou usar aqui. Ela falou assim, sabe, eu tenho impressão, às vezes que eu entro em relações com esses boy magias aí que depois viram sapos, que eu tô entrando com uma nota de R$10 e eles com uma moeda de 1. E a gente está falando aqui do todo, tá, gente? Eu não estou falando de situação econômica, não somente, mas também. Então, eu vou fazer uma coisa bem caricata, que vai parecer muito preconceituosa, lembrando que todo padrão tem seu desvio, que toda regra tem sua exceção, que o que eu estou falando aqui não é verdade absoluta, eu estou trazendo para você um olhar sistêmico com relação às escolhas que você tem feito ao longo da sua vida, para que você possa, através de algum insight, rever se realmente você se sabota nas suas relações ou se você está fazendo escolhas desequilibradas. Vamos pegar um estereótipo de um rapaz de 30 anos, solteiro, formado em engenharia, com um emprego muito bem remunerado, livre e desimpedido, tem o apartamento dele, lindo, maravilhoso, luta jiu-jitsu, corpão, todo tatuado, barbudo, esse cara. Esse cara, ele vai estar disponível para entrar numa relação com alguém que entregue para ele o mesmo valor agregado que ele entrega, que é esse cara que é um cara que não tem filho, que é um cara que não tem dívida, que é um cara que não está morando com a mãe, ele é esse cara. A possibilidade de uma relação dar certo, vamos supor que ele conheça uma mulher de 45 anos, que já tenha 2 filhos adolescentes, que esteja todo endividado e que ele se apaixone loucamente e ele vá morar com essa mulher. A probabilidade dessa relação ir mal é grande, porque assim, ele está entrando em desvantagem, ele nunca foi pai, então ele já pega os filhos criados, aí ele nunca teve problema com dívida, ele pega uma casa que está endividada, ele não vai saber lidar com aquilo. Ele está entrando com mais. Essa mulher de 45 anos com filho, a probabilidade da relação dela fluir melhor com um cara que já foi casado, que já tem uma história igual a dela, que já vem com uma experiência parecida com a dela, é muito maior. Um cara que já teve filho, que já viu os filhos crescendo, que já viveu numa casa com criança correndo dentro de casa, ele tem muito mais flexibilidade de estar numa casa assim do que um cara que está começando a vida agora. Então, quando a gente vai entrar numa relação, a gente precisa mensurar essas coisas. No longo prazo, essas diferenças, no começo, quando a paixão, porque assim, a paixão é uma demência, a paixão é um estado de demência. A gente tem uma alta produção de serotonina, a gente tem uma alta produção de dopamina, a gente tá tipo loucão. São 2 anos muito louco. É como se a gente passasse 2 anos tomando anfetamina. Então a gente não consegue perceber a realidade. Então algumas coisas a gente vai fazendo vista grossa. Quando termina, a pessoa vem para mim e fala assim, Caterine, no fundo eu sabia, sabe? Mas eu ficava em dúvida, acho que era intuição. Gente, não é intuição. É razão, é percepção. A gente percebe, mas a gente quer viver aquilo. Quer viver porque quer reproduzir algum padrão. Quer viver porque tem um nível de carência tão grande que não tolera ficar sozinho. Eu tendo mulheres que não suportam ficar sozinha, que emendam uma relação na outra sem se trabalhar, principalmente quem é codependente.
quem tem codependência, gente, é uma doença incurável, é um transtorno de personalidade, a gente vai passar a vida inteira tratando e o conhecimento liberta. Quanto mais eu conheço sobre a codependência, menos vítima eu me torno por exemplo, de um narcisista, porque eu consigo lidar com toda a manipulação dele através do conhecimento que eu adquiri, por exemplo. Se eu saio de uma relação, se eu sou uma codependente, eu saio de uma relação que fracassou e cai de cabeça em outra, eu vou manter o padrão. A probabilidade de eu estar entrando, assim, eu só troco o nome e o RG, na verdade. E é isso que eu vejo aqui, gente. A pessoa vem, ela conta, foi fulano, foi assim, ciclano foi assim, beltrano foi assim, e aí só trocou o nome. O fio da meada da história foi sempre a mesma. Por quê? Porque a pessoa não tolera estar consigo. A primeira coisa, se me permite um conselho, se você está nesse vídeo, acho que você veio aqui para pensar comigo, para tudo, para de correr atrás e começa a se autoanalisar. Veja que padrões que você vem repetindo, veja desses padrões que você vem repetindo, o que é parecido com seu pai, o que é parecido com a sua mãe, o que é parecido com a relação desses dois. O que você está copiando lá de trás, que você vem repetindo? Que lealdade é essa? Segundo, tá equilibrado? Você conheceu o boy magia? O cara tem uma vida muito diferente da sua? Você acha que vai equilibrar? Gente, uma pessoa que gosta de coisas de esporte, de trilha, de não sei o quê, ele vai casar com uma pessoa que quer estar numa igreja o final de semana inteiro rezando, sendo que a pessoa está querendo fazer trilha, está querendo voar de asa delta? Você percebe a troca? Fica ruim. Então, assim, por mais que tenha paixão no começo, por mais que tenha a demência, a hora que a demência vai embora, fica difícil equilibrar. É por isso que o boy magia vira sapo. Mas estava desequilibrado desde o começo, você só não quis olhar. Então, eu quis gravar esse vídeo só para te levar à reflexão de quem você tem escolhido, que escolhas você tem feito. Está equilibrado? Você não está com muita fantasia? Sabe, eu acho, principalmente a minha geração, quem puder ler um livro, eu nem sei se existe ainda, mas deve ter em sebo. Esse livro eu li há muitos anos, chama Complexo de Cinderela. Esse livro fala bastante disso. A minha geração, que as mulheres que hoje têm 50 anos, a gente foi criada entendendo que sinônimo de felicidade era casar e ter filhos. Então, assim, quando a gente tinha 15 anos, qual é o seu sonho? Eu quero casar com 21 anos e ter 2 filhos. Quando você foge do padrão, você vira um ET naquilo. Né? E aí precisa muita maturidade para a gente entender assim, pô, eu sou feliz do jeito que eu sou, eu vivo bem do jeito que eu sou. Eu vivo com qualidade de vida. Mas até isso é um longo caminho, que eu quero entregar isso para você nesse vídeo. Isso não quer dizer que você tem que passar a vida sozinho, que você tem que fazer esse tipo de escolha. Isso só quer dizer que você precisa rever como você tem entrado nas suas relações, que você pode agora, com esse insight que a gente está tendo aqui juntas, ver de fato que não é sexto sentido. Ver de fato que é sacada mesmo, que você está sacando o que está acontecendo. E ver de fato se vale a pena pagar o preço por causa de carência. Para terminar, eu sempre dou esse exemplo para as pessoas que vêm muito carentes em busca de uma relação, tanto com mulheres quanto com homens. Né? Mulheres que buscam mulheres, mulheres que buscam homens. A maioria da minha clientela é mulher. Eu sempre falo assim, quando a gente está com muita sede no deserto, a gente paga $100 numa garrafa d'água. E a gente nem olha se a água é potável. A gente quer a água porque a gente está morta de sede. O mesmo é quando a gente está com muita carência.
Quando você sai vazio de uma relação que não foi bem, você tá carente porque aquela relação já deixou a desejar. Se você já se mete em outra em seguida, a probabilidade de você estar tomando água que não é potável é muito grande. Pensa nisso, tá? Eu vou ficando por aqui, eu sei que eu me estendi, mas o assunto é denso. Se você quiser deixar perguntas, se você quiser que eu fale mais sobre isso, a gente desce um pouquinho mais no detalhe, tá?